Pessoal, bora então, abra sua Bíblia aí comigo. Nós vamos voltar para o Salmo 119. Não sei se você lembra, mas algumas semanas atrás nós conversamos a respeito do Salmo 119. Nós conversamos a respeito do Salmo 119. Algumas semanas atrás, nós conversamos a respeito do versículo 9 ao versículo 16. Eu expus, né? A gente conversou um pouquinho daquilo que está escrito nesse versículo, o que o autor quis dizer com algumas coisas. Nós falamos um pouquinho do tema central do capítulo 119 do livro de Salmos, que é o maior capítulo da Bíblia. São 150 versículos, certo? 176? Não, cadê? Estou achando aqui, velho. Está enroscado a minha Bíblia. Sai! 176 versículos. Olha, é versículo pra caramba. Quem já leu aí o capítulo inteiro? Quem pula esse capítulo na hora que o devocional bate no Salmo 119? Olha lá, hein? Jesus sabe. Não adianta mentir pra mim. Gente, é um capítulo, não sei se você lembra na outra semana, mas é o capítulo que foca a respeito da palavra. O tema central do capítulo 119 é a palavra de Deus. E o autor, gente, ele usa vários tipos de palavras diferentes, não sei se você lembra, mas uma hora ele vai chamar o texto, né, a palavra do Senhor de mandamento, de decreto, de lei, testemunhos, preceitos, são vários tipos de títulos e adjetivos que o autor usa para a palavra de Deus. Tá? Então, assim, são apenas... Dá para contar na mão os versículos onde essas palavras não são citadas, onde o tema não é a palavra. Então há algo muito interessante a respeito desse capítulo. O foco é a palavra de Deus. Tá? E nós conversamos também naquela semana de como a palavra é um instrumento de santificação, de direcionamento, de relacionamento com Deus, verdade verdadeira, olha, e esperança. Tá? Então, a importância da gente conhecer a palavra, da gente se relacionar com a palavra, da gente ter constância em gastar nossos dias lendo a palavra, tá? E hoje não vai ser diferente. Então, a gente conversou a respeito do versículo 9 ao 16, hoje a gente vai lá para o versículo 33. Então, abre sua Bíblia aí, no Salmo 119, a partir do versículo 36, a gente vai ficar até o versículo 37. Tá? Nós vamos ficar nesses textos. É um texto maravilhoso, tem muita informação que a gente pode tirar. Daria para a gente fazer só uma série de mensagens, para gastar mais de um mês conversando só sobre o Salmo 119. Tem muita informação, muito conteúdo. E hoje a gente vai ficar nos versículos 33 e ao 37. Era para eu ter ministrado essa palavra na outra semana que a gente estava aqui, mas Jesus levou a gente para outra direção, né, durante o nosso culto. Quem foi abençoado naquele culto lá? Quem lembra? Foi um culto um pouco diferente, o pastor foi um pouco mais inspirativo, deixou o vento bater e foi indo, e eu vou precisar da sua ajuda, porque no próximo final de semana, no próximo domingo, eu vou ministrar no culto de cima, no de domingo, vou pregar a mensagem que eu ministrei naquele dia. Vou estudar um pouquinho melhor, gastar um pouquinho mais de tempo estudando, meditando, aprendendo um pouco mais a respeito daquele texto. E eu gostaria muito de ter você com a gente. Eu sei que tem muitos de vocês que vocês não vêm de domingo. Aqui está o meu olhar de julgamento sobre você. Você deve também vir de domingo, tá? Nós somos uma igreja maravilhosa de domingo. Tem muita gente legal para você conhecer. Tem uma igreja maravilhosa que acontece, um culto maravilhoso que acontece aqui no andar de cima. Então eu gostaria muito de ver vocês me apoiando no próximo domingo, tá bom? Me encorajando lá. Quando eu estiver falando coisa, você dá um amém. Tá bom? Beleza? Vamos lá? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Salmo 119, a partir do versículo 33 ao 37. Diz assim a palavra. Vamos lá? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação.
Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçastes. Baixe sua cabeça, feche seus olhos aí, onde você está. Vamos orar pelo momento da palavra. Obrigado, Jesus, Pai, porque temos acesso à sua palavra no dia de hoje. Pai, poderíamos ter nascido em tantos contextos diferentes, onde aqueles que te seguem são perseguidos, mas o Senhor tem nos dado a liberdade, Pai, de poder estudar, meditar, conversarmos sobre um texto maravilhoso que é a nossa Bíblia Sagrada, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Nós te honramos Teu Espírito Santo nesse lugar. Não queremos fazer nada sem Teu direcionamento. Então, por isso, Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor possa soprar sobre nós, Pai, um entendimento novo, um discernimento novo sobre aquilo que está escrito na Sua palavra, Pai, porque o trabalho perfeito da Sua palavra com o Teu Espírito Santo gera mudança de caráter em nós. Então, a nossa oração nessa noite é que o nosso coração seja uma terra fértil para a semente da Sua palavra, para que ela possa gerar vida dentro de nós, possa gerar transformação, possa gerar algo novo. É isso que desejamos, é isso que buscamos. E aqui está, Pai, a nossa devoção, o nosso foco está em Ti, no Teu Espírito Santo e na Sua palavra. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá para o primeiro versículo 33, diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos Teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Na outra semana, quando a gente conversou a respeito dessa palavra, ensina-me. Não sei se você lembra, mas a gente falou a respeito de ter um coração ensinável, de como isso faz parte do caráter de um crente, ter um coração ensinável. Todos nós, não importa a liderança, não importa a idade, nós precisamos ter um coração ensinável. Nós precisamos ter um coração ensinável para que o Senhor possa moldar o nosso coração. Amém? Eu quero focar aqui em outra parte do versículo, que é a última parte do versículo. Diz assim: obedecerei até o fim. Por que obedecer até o fim, gente? Porque, gente, a Bíblia está cheia de exemplos de grandes homens que não obedeceram até o fim. É possível você conhecer os mandamentos, conhecer, ter relacionamento com a palavra, ser um bom crente, mas não obedecer até o fim. Não viver isso com constância até o final dos seus dias. Vou te dar alguns exemplos. Ló, Salomão. Gente, o grande rei Salomão, o filho do rei Davi. Se você for estudar a vida dele, Provérbios é o ápice da sabedoria de Salomão. É o momento da vida que Salomão pede sabedoria para Deus, Deus dá sabedoria para ele. E ele vai vivendo, vai vivendo. Daí você tem o livro de Cantares, que é um livro que normalmente não é muito lido, mas é um livro onde Salomão está no momento mais triste da sua vida, que é Salomão aproveitando sua vida, aproveitando da riqueza que ele tem, e ele escreve a respeito de uma mulher que ele está tendo um relacionamento. Isso mostra um momento da vida muito triste da vida de Salomão, porque Salomão não deveria estar se relacionando com todos esses tipos de mulheres. A Bíblia fala que Salomão tinha mais de 1000 mulheres. Misericórdia. Eu tenho uma. O Senhor precisa me dar graça para lidar com ela. Estou brincando. Ela é maravilhosa. Mas, e daí você tem, finalmente, o livro de Eclesiastes, gente. Eclesiastes é Salomão se tocando aonde ele estava na vida e percebendo que ele precisou voltar para os caminhos de Deus. Que ele desobedeceu. Que ele caminhou fora da vontade de Deus para a vida dele. E ele precisou tornar o seu coração para os caminhos de Deus novamente. Então, o livro de Eclesiastes parece um livro de arrependimento. Parece que é a história de um homem que está arrependido do que ele viveu. Tem muita sabedoria naquele livro. Mas Salomão foi um desses grandes homens com um nome extremamente famoso, que todo mundo conhece. Mas se você para estudar a vida de Salomão, você percebe que Salomão errou muito. Salomão não foi um homem constante. Outra pessoa, Saul, rei Saul, o rei antes de Davi. A dedo escolhido por Deus, ungido pelos profetas Samuel. Mas
Saul foi um péssimo rei, cara. Em um momento da sua vida, as pessoas questionaram se Saul, estava entre os profetas, porque ele profetizava. E no final da sua vida, como rei de Israel, ele consulta uma médium, uma mulher literalmente que falava com mortos. O que aconteceu na vida desse cara? Outra pessoa, Aitofel, Demas, no Novo Testamento, Paulo cita esse cara por nome. Demas era um cara que era um cooperador do ministério de Paulo, alguém que era um homem que abençoava o ministério de Paulo. E lá no final de uma das cartas que Paulo está escrevendo, agradecendo um monte de gente, Paulo faz questão de citar o nome de Demas e fala como Demas ensina uma pedra no sapato dele. Que Demas amou o mundo. Essa é a expressão que Paulo usa. Eu não sei você, mas eu não quero ser um cara que é descrito dessa forma, que amou o mundo acima de amar as coisas do Senhor. Amou o mundo acima de amar a palavra de Deus. Eu não quero ser um exemplo disso. Então, por isso que o Salmo 119, versículo 33, nos leva para esse lugar de entendimento. Perdão. Estou muito tempo sem voz. O Salmo 119 quer nos levar para esse lugar de entendimento, que a obediência à palavra é um lugar de constância. Você todos os dias vai ter que decidir obedecer à palavra. Isso pode acabar se tornando mais fácil com o passar dos nossos dias. Mas vai ter que ser uma decisão daqui 20 dias. Você vai se deparar com 20 dias, daqui 20 anos, tanto faz. Você vai se deparar com situações que você vai poder escolher ou desobedecer a palavra, viver conforme o que você está pensando, suas vontades, os seus sonhos, seus desejos, ou olhar para o Senhor e fazer o que Ele espera de você. Por isso é até o fim. Obediência até o fim. O Senhor deseja de nós uma geração que obedeça até o fim. Não só uma geração que gosta da euforia, do barulho, daquilo que gosta de fazer barulho, e depois vai embora. A geração fogo de palha, sabe? Que vem, experimenta as coisas de Deus, vê coisas maravilhosas, o bagulho faz um fogão gigante, e de repente a palha acaba. E já era. Não é isso que o Senhor deseja de nós. Obediência até o fim, amém? Vamos lá, versículo 34. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Gente, a palavra aqui, chave, é entendimento. Entendimento. Por quê, gente? Porque quando é muito mais fácil você fazer o que você faz, quando você entende o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Então, entendimento é o porquê que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo. Por que eu estou obedecendo? Deixa eu tentar te dar um exemplo muito simples. Estava pensando aqui, mas quem aqui é obrigado pelos pais a fazer alguma língua diferente que não seja o português? Você foi obrigado a estudar inglês, estudar espanhol, numa época? Alguém aqui? Levanta a mão, tenha vergonha, tá? Você foi obrigado a estudar na escola também, eu sei que você estudou um pouco na escola disso. Meus pais, desde muito novo mesmo, presta atenção aqui, ó. Meus pais obrigavam a gente a estudar inglês. Desde muito novo mesmo. Daí, com 11 anos de idade, uma porta maravilhosa se abriu para a nossa família. A gente foi passar 6 meses nos Estados Unidos estudando. Meu pai foi estudar teologia também em inglês. E eu tive a oportunidade de estudar numa escola. Eu ia para a escola todos os dias. E eu, por causa disso, isso me ajudou muito no inglês. Muito mesmo. Então, eu lembro de ter... Tá dando ruim aí os slides? Não? Deu bom. Tá meio ruim, né? Tá bom, mas tudo bem. Não tem importância. Mas volta aqui. Onde eu tava? Aí. Ele é meio lento esse computador, né? É meio zoado. Não, é o de baixo que é zoado. Esse aqui também tá zoado, no caso. Mas volta aqui. Eu tava falando do inglês, né? Então volta aqui. Eu e a nossa família, a gente teve a oportunidade de passar 6 meses morando lá nos Estados Unidos. A gente morou no meio do nada, no Kentucky. Ninguém sabe onde fica o Kentucky nos Estados Unidos. É os fazendeiros
Tipo, fazendeiro mesmo, mais do que Texas. Tipo, os caras que puxam o R do inglês, no sentido bem interior mesmo. E aí onde Kentucky, a cidade que a gente morou, é a capital daquelas corridas de cavalo, sabe? Aquelas corridas de cavalo, é a capital do mundo lá. Tipo, a economia gira em torno disso. Mas volto aqui. Daí eu comecei a estudar inglês, comecei a ir para a escola, ia para a escola todos os dias, segunda a sexta e tal. E isso ajudou muito o meu inglês, muito mesmo. Então quando eu voltei, o inglês estava bala, o inglês estava fera. E eu nunca entendia o porquê que minha mãe me forçava tanto. E quando a gente foi passar esses 6 meses, eu lembro que eu critiquei um pouco meus pais. Pô, eu tenho 11 anos, o que eu vou fazer nos Estados Unidos com vocês, não sei o quê. Deixa a gente aqui, vai vocês passar aquele tempo lá, a gente mora com a avó aqui e tal, não sei. E... porque nós somos em 3 irmãos, né? Lembra disso e tal. A gente estava estudando. E eu lembro que a gente voltou. E uma das portas que se abriu na minha vida foi o fato de eu saber inglês muito bem. Porque a gente manteve, né, aprendi bastante inglês, quando a gente voltou, continuei estudando, minha mãe me forçava a estudar inglês, eu falava para ela, mas mãe, eu já morei fora, a gente já morou fora, eu já sei falar inglês. Não preciso muito disso. Tem um professor aqui de inglês da igreja que dava aula lá no Portinari, onde eu estudava, o professor Júlio. Ele foi muito paciente comigo, ele era muito bonzinho comigo. Ele sabia que eu não prestava atenção na aula dele, porque eu já sabia as coisas que ele estava ensinando. E a gente tirava de letra, mas tudo bem. Ó, daí, uma porta se abriu na minha vida, por quê? Hoje eu olho com olhos e eu percebo que quando eu tinha 11 anos, o fato de ter estudado inglês, isso abriu uma facilidade para mim com o inglês, eu consegui passar 4 anos estudando, fiz minha faculdade de teologia fora do país, numa faculdade americana, onde eu fazia tudo em inglês, não tinha português, tinha que escrever em inglês, todos os meus trabalhos, eu tinha que fazer meu TCC, tinha que fazer 2 TCCs em inglês, não é porque eu reprovei no TCC, tá? É porque tinha mesmo na faculdade, tá? Não é... Mas isso abriu uma porta, que hoje o entendimento que eu tenho, eu sei que algo começou quando eu tinha 11 anos. Eu não tinha um entendimento naquela época. Mas hoje, a idade que eu tenho, eu consigo entender que aquilo tinha um propósito. E os meus pais, naquela época, eles já tinham uma visão muito maior que a minha, uma perspectiva muito diferente da minha. Daí, quando a porta começou a se abrir, para eu conseguir passar esse tempo fora, estudando, fazendo faculdade de teologia fora do país, eu comecei a perceber de como eu precisava estudar ainda mais inglês. Eu precisava saber escrever melhor inglês. Então, o fato de eu entender a importância do inglês na minha vida mudou minha perspectiva da importância de estudar inglês. Eu odiava estudar inglês. Era muito chato. Você provavelmente já estudou o verbo to be umas 20 vezes na sua escola. Todo ano passa pelo verbo to be, porque você não aprende. Daí tem que voltar todo ano. Você entende? Esse é o meu ponto, gente. Quando você entende por que você está fazendo o que você está fazendo, você todo dia ir para aquele lugar, fazer o que você faz, começa a ter um motivo. Você começa a ter um motivo para isso. Então, eu comecei a ter um motivo de, depois do meu tempo de escola, durante a tarde, eu sentava e eu estudava inglês, porque eu sabia da importância, que eu precisava disso. Começou a fazer sentido gastar um tempo que eu poderia, sei lá, estar jogando videogame, na verdade, estar estudando inglês. Começou a fazer sentido. O entendimento que eu tenho sobre inglês hoje vai me fazer com que eu estudar no inglês muito cedo também. Ele vai demorar para entender, mas um dia ele vai entender também. Isso afeta todas as áreas da nossa vida e a mesma coisa para a palavra de Deus. Quando você começa a entender o porquê que você faz, porquê que o Senhor nos chama para um lugar de santidade, você caminhar em santidade começa a fazer muito mais sentido. As decisões que você começa a tomar começam a fazer muito mais sentido. E o Senhor está nos chamando para ser uma geração que entende o porquê que faz. Por que vem para o sábado na igreja? Todo sábado, por que vem? Por que sábado, 6 horas da tarde, é dia de vir para a igreja? Por quê? Por que você faz seu devocional toda semana? Já parou para pensar nisso? Eu creio que essa tem que ser uma oração nossa. E aí tá. Quando
quando o salmista está escrevendo esse texto, isso aqui é uma oração que ele está fazendo. Dá-me entendimento. É um clamor que está no coração do salmista. Porque em alguns momentos, gente, alguns momentos você vai ter que decidir obedecer, sem entender. Vem cá. Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Então, existe um momento que você vai ter que fazer algumas coisas, porque você vai fazer e você não está entendendo. Que você, daí a gente precisa ir para aquele lugar de pedir entendimento para o Senhor, para as coisas começarem a fazer sentido para nós. Todos nós, gente, vivemos momentos na nossa vida com Deus, onde a gente não entende o porquê está vivendo o que está vivendo. E por que você está fazendo o que está fazendo. Quando eu voltei, depois dessa época de 4 anos nos Estados Unidos, estudando teologia, eu voltei, estava voltando para o Brasil, uma porta de emprego se abriu para mim nos Estados Unidos. Vou ser muito franco com vocês. Eu tinha duas opções naquele momento da minha vida. Voltar para o Brasil, trabalhar aqui com o college, trabalhar com tradução de material. Eu ia passar 6 horas do meu dia traduzindo material e fazendo material para as aulas do college. Ou eu fui convidado para ser pastor de crianças na igreja onde eu congregava. O meu coração, a minha vontade era, vamos ficar lá, muito mais fácil. Gente, eu voltei para o Brasil para ganhar R$460. Isso aqui não é uma crítica para a igreja, mas é o que tinha para fazer. Eu só trabalhava 6 horas por dia. Não era muita coisa, não fazia muita coisa. Mas eu sabia que, quando eu fui para esse lugar de oração, o Senhor me levou ao entendimento de que o lugar correto para mim é no Brasil, não é nos Estados Unidos. Você perguntar para qualquer pessoa, 80% das pessoas vão dizer, pô, fica fora. Trabalha lá, ganha em dólar, vive uma vida mais confortável. Gente, eu trabalhava como segurança da faculdade antes de voltar para o Brasil. Segurança, 1,70 m, olha aqui. Como segurança, eu trabalhava 20 horas por semana, porque era o que era autorizado pelo governo. Eu ganhava mais do que quando eu voltei para trabalhar aqui no Brasil. Cara, alguns momentos da nossa vida, você vai ter que decidir ser fiel com aquilo que Deus está colocando no seu coração. E vai faltar entendimento. Porque a nossa perspectiva é tão limitada na situação que a gente está vivendo, que daí vai passando o tempo, e o Senhor vai abrindo o nosso entendimento, nosso discernimento, e as coisas começam a fazer sentido. E eu olho para trás, gente, um dos momentos da minha vida onde o Senhor mais tratou o meu caráter foi quando eu voltei para ganhar R$460. Foi quando Deus começou a jogar umas coisas na minha cara, que Ele precisava tratar comigo. E Ele começou... eu lembro que eu tinha muito tempo de folga. Eu tinha tempo livre. Por causa que eu só trabalhava 6 horas. E eu lembro que comecei a ler a palavra, comecei a estudar. E até o estudo virou uma obrigação por causa do meu trabalho. Algo meio paradoxo, maluco, mas uma paixão no meu coração começou a surgir pela palavra. Por causa daquilo que era uma obrigação. Você está entendendo o que eu estou falando? Existem momentos da nossa vida que vai faltar entendimento, que a gente vai fazer por fidelidade a Deus. Nós vamos permanecer, nós decidimos, é isso que o versículo 30 diz. A gente decide a fidelidade. Mas a nossa oração tem que ser para que o Senhor nos dê entendimento, para que ao longo do tempo se torne muito mais fácil você fazer o que você está fazendo. Você entendeu? Compreendeu? Amém? Existe uma porção de entendimento. Salmo 119, versículo 130, diz assim: a explicação das tuas palavras iluminam e dão discernimento aos inexperientes. Iluminam e dão discernimento.
Oséias capítulo 2, gente, diz que o povo perece por falta de conhecimento e de entendimento. Isso deve ser uma oração nossa. Buscar entendimento, buscar o discernimento do Senhor. O entendimento do que nós fazemos, o que nós fazemos. Amém? Você está comigo? Vamos lá. Anota essa frase para a gente fechar esse versículo. Nossa obediência ao Senhor não pode ser apenas como a de um escravo, mas como a de um filho que deseja alegrar o coração do seu pai. Amém? Nossa obediência ao Senhor não pode ser apenas como a de um escravo, mas deve ser como a de um filho que deseja alegrar o coração do seu pai. Versículo 35. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro satisfação. Gente, a gente não está caminhando sem direção nessa vida, amém? Existe uma direção que o Senhor está nos levando a caminhar. Você não está vagando nesse mundo. Você não é uma pessoa sem propósito, sem motivo de viver. O Senhor está nos direcionando a um lugar. O Senhor está nos levando a um lugar específico. Amém? Existe um caminho que o Senhor deseja nos levar. Um caminho de relacionamento, caminho de intimidade, caminho de amizade. Salmo 1, versículos 1 e 2. A pastora ministrou a respeito desse salmo no acampamento. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Por que a gente medita dia e noite, gente? Porque nós encontramos satisfação nele. Por isso que nós voltamos dia após dia para a presença do Senhor. Voltamos para a palavra do Senhor, porque nós encontramos satisfação nele. Amém? Deixa eu te dar um exemplo. Entramos no mundo da corrida, eu e a pastora, e, gente, o sogro tem tentado me convencer a correr faz muito tempo. O sogro correu bastante já nessa vida, fez várias maratonas, correu na Europa, correu no Peru, correu não sei lá onde, Montevidéu, corria faz bastante tempo, e ele sempre me dava, cara, vamos começar a correr e tal, não sei o que. E eu sempre falava, pô, bota uma bola para correr atrás que eu corro, mas correr sem motivo, só para correr, para ficar dando volta no lago, eu nunca vou fazer isso. Eu hoje, 5h20 da manhã, Dedé estava de pé para correr com os doidos aqui do ministério, né, sem noção. E qual que é o ponto? Nós entramos nesse mundo da corrida e, gente, no começo era difícil, viu? No começo era difícil, era 2 quilômetros, andando um pouquinho, caminhando um pouco, correndo um pouco, corria 200 metros, andava 500. E era uma jornada, no sentido de que eu estou encontrando amor por esse esporte, que eu não gostava. Encontrando amor por ter uma vida um pouco mais saudável. Comecei a encontrar uma satisfação que eu não encontrava nesse esporte antes. Eu estou querendo usar a corrida como exemplo. Às vezes você está falando, não estou encontrando isso ainda. Não estou encontrando. Não encontrei isso aqui na igreja. Não encontrei isso aqui de sábado. Não encontrei satisfação em ficar indo para o meu quarto lendo. Olha o Strava aqui. Eu quero te fazer um convite. Persiste mais um pouco. Continua mais um pouco. Você vai encontrar satisfação nos caminhos que Deus tem para você. Você vai encontrar verdadeira alegria. Verdadeira alegria. Você vai encontrar verdadeira paz nos caminhos que Jesus tem para você. Uma paz que às vezes não vai fazer sentido. Você vai estar vivendo uma tempestade, você vai estar vivendo um tempo maluco na sua casa. Mas você vai encontrar paz verdadeira, alegria verdadeira, relacionamento verdadeiro nos braços de Jesus. Uma coisa maluca, não faz sentido. Como não faz sentido acordar 5 horas da manhã no sábado e correr 12 quilômetros. Não faz sentido. Por quê?
comecei a encontrar algo que eu não encontrava um tempo atrás. A gente começou a encontrar algo que não faz sentido. Para alguns não faz sentido ainda. Amém? Salmo 119, versículo 103 diz assim: como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. A palavra que vem de Deus preenche o nosso ser, amém? Gente, o mel aqui, acho que eu citei isso na outra mensagem, mas o mel, gente, é o docinho que eles tinham na época. Eles não tinham filho. Eles não tinham aquela explosão de açúcar na boca que você tem. Se você for no posto comprar uma balinha ali de R$4, o mel era o que eles encontravam de algo doce para comer. Versículo 36, vamos lá. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Gente, quase sempre, aquilo que Deus tem para nós, as ordenanças do Senhor, os mandamentos de Deus, vão contra os meus desejos, os nossos anseios. Todos nós lutamos com a ganância, gente. Todos nós, sem exceção. Todo ser humano luta com a ganância, em querer mais. Já parou para pensar nisso? Quando você finalmente conquista aquela coisa na sua vida, parece que começa a aparecer mais uma coisa no final do túnel, assim, você fala, pô, acho que eu quero aquilo lá agora. Já parou? Já pensou nisso? Você finalmente conquistou aquilo que você tanto sonhava. Você falou, mano, vamos trabalhar aqui, fazer umas bagulhos, vender umas coisas minhas. Conquistou, daí você chegou perto, tal, tá na tua mão, daí você se depara na internet, no Insta, ou no TikTok, com alguma coisa a mais. Você, tipo, pô, isso aqui também é da hora. E eu não tenho isso aqui. Lucas capítulo 12, versículo 15, olha o que Jesus disse. Então ele lhes disse, cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A nossa vida não é sobre o que a gente pode ganhar, retirar dos outros, ganhar em cima dos outros. O que a gente pode ter a mais em relação aos outros. Versículo 39. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Gente, as coisas inúteis da vida nos atrapalham de viver os sonhos de Deus. Viver, de sermos os homens e as mulheres que Deus deseja, sonha conosco. E eles roubam o nosso tempo de relacionamento com Deus. Já pensou como a gente gasta tempo com coisa inútil? Eu já falei isso aqui, mas o Insta tem uma ferramenta sobre quanto tempo você gasta nele. Eu tinha um alarme do meu Insta marcado para 55 minutos. Eu comecei a pensar, mano, 55 minutos é muito tempo, velho, para eu gastar por dia nisso aqui. Daí eu comecei a perceber de como eu sempre batia a meta que eu tinha colocado. No sentido ruim da coisa. Como a gente gasta tempo com coisa inútil. Eu já te falei isso aqui, mas, por exemplo, a gente tem um ministério com games aqui, mas jogos são uma coisa muito inútil. Se você joga só por jogar, se você joga só por você querer ser melhor que o seu amiguinho do lado. Então, eu em casa, eu criei o propósito de que eu vou jogar para jogar com alguém daqui, do ministério. Para eu ter relacionamento com alguém. Para eu conhecer melhor alguém, para conversar melhor, para dar risada junto. Porque se for para entrar, para jogar sozinho, passar raiva sozinho, você passa raiva, né? Essa é a verdade. Além de ser inútil, você passa raiva. Então, eu não sei o que é a coisa inútil que está na sua vida, mas se você parar para analisar, você vai perceber como a gente gasta tempo com coisa inútil. E eu não estou falando que você não pode ter prazer, porque normalmente as coisas que a gente encontra, algumas coisas que a gente encontra prazer nessa vida são um pouco inúteis.
tipo, filmes, séries, se você for parar para analisar, pô, eu estou me coçando. Eu sou viciado em Senhor dos Anéis. O Amazon acabou de lançar a segunda temporada da série do Senhor dos Anéis, lá, que conta a história antes da história do Senhor dos Anéis. Pô, eu estou me coçando para não sentar e assistir o bagulho. Estou querendo muito. Mas a semana está muito corrida. E eu estou tendo que decidir, não, eu não vou fazer isso. Eu prefiro dormir um pouquinho mais cedo. Está tendo que ser uma decisão para mim. Eu não sei o que é para você. Mas eu criei um costume em casa agora de, a partir do momento que eu deitei para dormir, o celular não fica mais comigo. O celular ele vai na bancada do lado. E ele fica para baixo. Eu perco muito tempo com coisa inútil na hora que era para eu estar dormindo, descansando. E o reloginho está acusando aqui como eu estou dormindo mal. Eu preciso melhorar meu sono. Então, gente, é um paradoxo onde Deus, Ele não é que Ele quer que você seja chato, que você não faça nada de divertido, que você não vá no cinema, que você não jogue, que você não tenha tempo com seus amigos. Mas a gente precisa parar e analisar e perceber como as coisas inúteis dessa vida nos atrapalham e nos fazem desviar dos caminhos do Senhor. Sabe, gente, porque a grande parte das coisas inúteis não são pecados. Não são pecados. Não é um pecado. Você está cometendo um pecado quando você está jogando videogame, tá? Ou quando você está assistindo série. Não é isso. Mas é sobre a gente perceber o valor das coisas. E quanto tempo a gente gasta com essas coisas? Quanto tempo nós gastamos nos... Porque isso, gente, fala um pouco a respeito de devoção. Que você todo dia, para aquele lugar, fazer a mesma coisa, assistir a mesma série, isso fala a respeito um pouco da sua devoção àquilo. Devocional, por isso tem esse nome. Então, o seu devocional, a sua devoção ao Senhor é 20 minutos, mas a sua devoção àquela série, aquele jogo, é quanto tempo? A gente precisa analisar as coisas inúteis da Bíblia. Salmo 119, versículo 118, diz assim: Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos são inúteis. Olha como o salmista é forte. Ele é direto, ele é claro. Então eu noto que no versículo 36 do capítulo 119, ele fala a respeito de algo interno. Ele está falando a respeito de algo que está mais para frente. Tá? Aí. No versículo 36, ele está falando a respeito da ganância. Algo interno, gente. Porque as pessoas não conseguem olhar para você e falar: você é uma pessoa muito gananciosa. A ganância, sabe quem faz a gente perceber a ganância? Não são as pessoas. É o próprio Espírito Santo dentro do nosso coração. Faz a gente abrir os nossos olhos para a ganância que está dentro do nosso coração. E daí no versículo 37, o salmista aponta para um problema externo. Então a ganância é o problema interno qual que é a palavra? As coisas inúteis são os problemas externos. E daí eu quero deixar com vocês meus 3 pontos da noite. Quero convidar a banda para voltar aqui. Quero deixar com vocês os 3 pontos da noite. Vocês têm no slide aí. E esses são os meus 3 pontos da noite. São 3 orações que eu vejo no Salmo 119. Primeiro, a oração por uma obediência com entendimento. Esse é a primeira oração do salmista aqui, a partir do versículo 33. Presta atenção em mim aqui, gente. Meninas, vocês mesmos. Então, o primeiro ponto, a primeira oração que o salmista faz é por uma obediência com entendimento. Eu vou obedecer ao Senhor, mas eu também quero entender o porquê que o Senhor está me levando para esse lugar. Por que o Senhor quer que eu aja dessa forma? Isso faz você mudar a perspectiva do que você está fazendo, por que você está fazendo, por que você faz, por que você toma as decisões que você toma. O segundo ponto é uma oração por direção. Gente, o que tem de gente sem rumo nessa vida? A gente foi correr, saiu de manhã, e um adolescente estava comigo no carro para
né? A gente, hoje de manhã, e às 5 da manhã, quando a gente estava saindo 5h50, a gente passa por um posto lotado de gente. Eu não sei qual que é a sua opinião a respeito disso, mas eu penso, nossa, que vida inútil, velho. O cara tá num posto, 5h50 da manhã, do outro dia, bebendo e conversando. É muito sem noção, é uma vida muito sem rumo, muito sem propósito. Qual que é a diversão disso? O cara provavelmente não vai nem lembrar das conversas que ele teve naquela noite, de tão passado que ele estava. Porque é muito provável que o cara estava numa balada antes. Eu fico pensando, caramba, cara, que vida lixo, que vida lixenta. Existe um Deus que está disponível a todos, que está desesperado para entregar e dar propósito nas pessoas, dar um rumo nessa vida, dar uma direção para essa vida. E meu terceiro ponto que eu noto aqui é uma oração por livramento das distrações, tanto as internas, do próprio coração, como as externas. E eu vejo que essas são 3 orações que nós precisamos fazer nessa noite. 3 orações que devem fazer parte da nossa rotina. Porque as distrações, elas vêm e vão, gente. Uma coisa que hoje é distração para você, talvez daqui uma semana não vai ser mais. Mas daqui 2 semanas pode aparecer uma distração diferente. Tem que ser uma oração diária nossa. Por entendimento, direção e livramento das distrações. Eu quero orar com você. Se você puder ficar de pé, se você puder escurecer um pouquinho o salão.